Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou a Carla da área de comunicação e vou passar para vocês as primeiras informações do nosso evento de hoje. Vamos começar com a nossa agenda. Tem algumas orientações gerais que a gente sempre passa para vocês, depois a gente segue com uma abertura e aí a gente entra no nosso tema principal do evento de hoje, que é o tema de investimentos. A gente tem um convidado, que é o Guilherme Benites, que vai falar para a gente sobre o cenário macroeconômico e perspectivas para os investimentos. Depois a gente segue para o desempenho dos investimentos da VEXT no primeiro semestre. Abrimos para dúvidas e chegamos aos recados finais. Então, quem vai estar com a gente aqui hoje? A gente tem a nossa diretoria executiva, Mauro Figueira, nosso diretor-presidente, Vinícius Narciso, diretor de investimentos e finanças, e o Cristiano Verardo, diretor de seguridade, comunicação e relacionamento. Temos também o nosso convidado, como eu comentei, Guilherme Benites, que é sócio e diretor técnico da Aditus Consultoria Financeira. Vamos agora para as orientações aí técnicas antes de começar efetivamente o nosso evento. As perguntas, elas podem ser enviadas por meio do chat e devem ser enviadas por meio do chat. Vocês vão ver aí que na tela de vocês que tem um íconezinho, que são um pontinho de interrogação, 2 balãozinhos. A gente vai responder o máximo de perguntas possível dentro do nosso tempo aqui de evento. Vou pedir para vocês priorizarem as perguntas que são relacionadas ao tema central, que é investimentos, e eventuais perguntas que fujam desse tema, a gente pede para vocês direcionarem, por favor, o contato de vocês nos nossos canais de relacionamento. Se você tiver qualquer problema de conexão, não tem problema, é só sair do evento, entrar de novo no mesmo link, ele vai estar acontecendo aqui. Tem uma tecla também que é legal, é uma tecla de acessibilidade. Se você clicar nesses 2 Cs, ela vai criando legendas automático conforme a gente fala. E, por fim, esse evento está sendo gravado e a gente vai disponibilizar depois a gravação para todos vocês. Vou chamar agora o Mauro Figueira, nosso diretor-presidente, para fazer a abertura do evento. Obrigado, Carla. Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais um webinar aqui, nossa conversa aqui com a VEXT. Pode passar, por favor, Jaque? Primeiro de tudo, queria comentar com vocês que, ao longo dos últimos eventos, nós fizemos a pesquisa de satisfação, ouvimos comentários de vocês, os feedbacks, e fizemos um ajuste na estrutura do webinar. Então, agora, nessas conversas trimestrais, o nosso foco será mesmo investimentos, também com um período aí de 1 hora de duração, que entendemos que é mais adequado para a agenda de todos. De qualquer forma, teremos outros eventos, oportunamente, sempre que necessário. Vamos até comentar sobre um que a gente vai ter em agosto, em breve, com vocês. Mas esse já é o primeiro nessa nova estrutura. Espero que vocês gostem. Pedimos que participem da pesquisa no final, dando seus comentários, feedback para a gente, que é muito importante. Quero aproveitar aqui para comentar e celebrar nossos 27 anos de Plano VEXT. Então, desde julho de 1995, nós temos o plano atendido vocês, participantes, assistidos, sempre buscando o melhor. Hoje nós temos aqui algumas informações gerais sobre nosso plano. Estamos hoje administrando 3,6 bilhões de reais em patrimônio de todos vocês. Temos quase 20 mil participantes assistidos, cerca de 230 adesões por mês, numa média desse ano, e estamos atendendo mais de 90 patrocinadoras. Então, com muito orgulho aí que eu quero celebrar, dar parabéns para toda a equipe, para a VEXT, agradecer vocês pela confiança, agradecer as patrocinadoras e o nosso conselho pela confiança na administração desse patrimônio tão importante para todos. No mês que vem, nós teremos aí a nossa pesquisa de satisfação. É uma pesquisa que acontece a cada 2 anos, com todos os participantes assistidos. Pedimos que vocês fiquem atentos. Esse ano nós contratamos aí um parceiro, uma empresa terceira independente para fazer a pesquisa. Então, fiquem atentos nos comunicados, nos e-mails, nas caixas de entrada, na caixa de spam. A sua opinião realmente é muito importante para nós. Ela nos alimenta aí de elementos para nossa revisão estratégica, revisão dos nossos PAs, para atender vocês cada vez melhor. Pode passar. E agora vamos passar, então, para o nosso tema central da nossa conversa hoje. Primeiro, eu quero apresentar o nosso convidado especial, o Guilherme Benites. O Benites, ele é sócio e diretor técnico da Aditus Consultoria Financeira. Ele tem formação em matemática, tanto em bacharel quanto mestre, pelo IME, na USP. Doutor em engenharia elétrica pela Poli. Certificação de Financial Risk Manager pela GARP,
Global Association of Risk Professionals e é membro do nosso Comitê de Investimentos e Risco da VEX. Então, nós temos aí a felicidade de ter as contribuições dele, que traz uma visão bastante ampla do setor. Ele interage hoje com diversas entidades e vai trazer para a gente aí as percepções, o que ele tem ouvido de outras entidades. Ele também interage com fundos, gestores, e vai contribuir bastante, enriquecer muito a nossa conversa hoje. Então, passando a conversa aqui, Benítez. Benítez, muito obrigado, seja bem-vindo. Agora é contigo. Mauro, muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia aos participantes desse nosso webinar. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço a oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho sobre os investimentos. E mais que isso, né? Na verdade, eu agradeço também a oportunidade de vocês nos concederem aí um tempinho, né, da agenda de vocês para poder focar, né, nessa parte de investimentos que é tão importante e que, no final das contas, né, acho que ao longo dos últimos anos, sobretudo desde o advento aí da pandemia, né, vem tomando um espaço bastante importante aí na nossa agenda, por conta de tudo que está acontecendo no mercado, né, e por conta dos reflexos que a gente tem visto aqui do nosso lado, né, do lado que a gente acompanha dos investimentos. Então, mais uma vez, agradeço aí a oportunidade de participar e vou falar rapidamente aqui sobre a Aditus, tá? E já passamos direto aí para a apresentação em si. Bom, hoje em dia, tá? A gente trabalha mais focado aí na parte de fundos de pensão, seguradoras e family offices. Então, acho que o nosso grande objetivo aqui é sempre ajudar, né, na parte de investimentos, aqueles grandes investidores, né? Os investidores que investem em diversos ativos e tem um volume bastante grande para investir. Hoje a gente auxilia, né, alguma coisa aí como 120 entidades, tá? Estamos falando, né, especificamente do caso de entidades fechadas de previdência complementar, né, de mais de 300 bilhões de reais em ativos, né, que a gente está avaliando aí mês a mês, tá? E quase 400 planos de benefícios, né? Então, vocês sabem que uma única entidade, né, pode ter mais de um plano de benefícios. É bem comum a gente ter esses números acabam crescendo muito, né? Eu estava vendo a apresentação do Mauro agora há pouco. A gente vê mais de 90 patrocinadoras, né? Assim, é muita coisa, né? Assim, realmente a gente tem uma abrangência muito grande nesse sistema, tá? E quer dizer, é muito bom para a gente poder trabalhar, né, num sistema tão amplo e tão importante quanto esse, tá? A gente trabalha com vocês, né? A gente é parceira da Vext aí desde 2013, né? Então, parabéns a vocês pelos 27 anos, né? É uma história bastante longa, né? E acho que de muito sucesso. A gente acompanhou, teve a felicidade de acompanhar uma parcela dela, tá bom? Jacqueline, podemos seguir? Bom, eu queria falar um pouquinho aqui com vocês sobre 2022, tá? Então, a gente ainda tem um ano bastante complicado. Acho que eu nem preciso contar isso para vocês, porque as notícias de jornal, internet, televisão, a forma como vocês se informarem e que mais agradar a cada um de vocês, tem dito isso para nós, né? A gente ainda está vivendo um ano muito complicado. É impressionante, né, o efeito que essa pandemia teve na nossa vida. A gente começou em março de 2022, começou alguma coisa que a gente não sabia como ia terminar, né? E a gente percebe que ao longo do tempo a gente realmente não sabia como ia terminar, porque cada vez aparece uma surpresa nova, né? Então, a surpresa mais recente e que todos vocês devem ter ouvido falar e com certeza sentiram na pele é a questão de inflação, né? Então, o mercado vem aí sofrendo uma inflação muito forte desde 2021, com a reabertura, tá? E é uma inflação que, ao longo do ano passado, ela nos machucou bastante aqui no Brasil, né? Ela obrigou o Banco Central a fazer movimentos muito intensos de alta de juros. Vocês devem lembrar que começamos o ano passado com um juro de 2% ao ano, terminamos o ano passado com um juro de quase 10%, e hoje, né, já estamos acima de 13%, né? Tem altas ainda que contratadas, né? Felizmente parece que está acabando, mas enfim, é um ciclo de aumento de juros, provavelmente um dos mais fortes, né? Mais intensos aí dos últimos anos, talvez até do Plano Real como um todo. E esse ano, né, essa mesma realidade que a gente viveu ao longo do ano passado, ela está nos países desenvolvidos. Então, a gente percebe os Estados Unidos passando por uma situação muitíssimo semelhante à situação que nós tivemos aqui o ano passado, até, né, assim, talvez por uma coincidência, os números de inflação são muito parecidos, né? Então, a gente vê aqui uma inflação na casa de 10% acumulada, a gente vê Estados Unidos com uma casa de 8% acumulada. Agora, para nós, talvez o 10% chame menos a atenção do que o 8% para eles, né? A gente talvez esteja mais acostumado, né? Como um país em desenvolvimento, a gente esteja mais acostumado com uma inflação desse tamanho do que os Estados Unidos, tá? A resultante disso tudo, gente, não poderia ser diferente, né? Então, no mercado de investimentos,
ainda existe muita incerteza, né? E o mercado tem respondido de forma muito ruim, né, a esses aumentos constantes de juros, né, e, sobretudo, a uma perspectiva de recessão. Então, a gente vê, né, 2020 foi um ano difícil, né, apesar de que o final do ano foi um pouco melhor. 2021, sob o ponto de vista de investimentos, foi um ano muito complicado, e 2022 tem sido um ano ainda muito complicado, tá? Quando eu estava fazendo essa apresentação para dividir com vocês hoje, né, eu tinha colocado nesse slide que vocês estão vendo, eu tinha colocado assim, 2022, um ano muito complicado. E aí eu decidi mudar, tá? Eu decidi mudar para um ano ainda complicado, tá? Eu acho que é importante a gente também ter uma perspectiva, né, de que as coisas talvez até agora estejam complicadas, mas a gente ainda tem 6 meses pela frente, né? Agora talvez quase 5, né? Mas a gente ainda tem um período pela frente. E eu acho que a perspectiva, né, e o que eu queria deixar talvez aqui de mensagem principal para vocês hoje, a perspectiva daqui para frente, ela pode ser um pouquinho mais tranquila do que ela foi até agora, tá? E aí eu vou justificar o porquê, né, eu penso dessa forma. Vou começar mostrando os resultados, as figuras principais do ano até agora, e aí na sequência a gente fala um pouquinho sobre essa perspectiva daqui para frente, tá bom? Jacqueline, por favor, a gente pode passar mais um slide. Muito bem, então, aqui eu estou trazendo para vocês, tá, mais ou menos como que se posicionam os fundos de pensão hoje, tá? Assim, a alocação média, essa divisão que vocês veem na tela, tá? Não é uma divisão que vem da nossa cabeça, na verdade, essa divisão é uma divisão que vem da Previc, tá? A Previc é o nosso órgão regulador, e a Previc quem estabelece, né, junto ao Conselho Monetário Nacional, quais são os segmentos que a gente pode investir, tá? O que vocês podem perceber, sem a gente olhar os pormenores desse gráfico, é que a gente tem hoje uma concentração muito elevada na parcela de renda fixa, que é essa parcela azul mais escura que a gente está vendo no gráfico, tá? Esse gráfico ele não conta a história inteira porque ele é uma fotografia, ele é uma fotografia de como está a alocação média atual das entidades hoje, tá? Mas se a gente olhar o passado desse gráfico, né, se a gente olhar mês a mês, se a gente produz esse gráfico mensalmente, a gente vê que, ao longo do tempo, a parcela de renda fixa veio ganhando espaço em relação às demais parcelas, né? Quem talvez tenha sido o grande perdedor de espaço nessa história inteira é provavelmente a parcela de renda variável, como vocês devem imaginar. Então, ao longo desses últimos anos, a gente percebe, né, talvez anos seja uma palavra muito forte para isso, mas ao longo dos últimos 18 meses, alguma coisa por aí, a gente vem percebendo uma redução, né, na carga de risco das entidades, tá? Essa redução, ela está atrelada ao que as entidades esperam daqui para frente? Não acredito nisso, tá? Eu acredito que essa redução ela está muito mais atrelada a 2 movimentos, né? O primeiro movimento é o fato de que a renda fixa hoje ela tem uma remuneração que faz frente de forma adequada a muitos planos de benefícios, tá? Então, acho que esse movimento é um movimento que faz com que a entidade, né, de certa maneira, reduza um pouco sua exposição a risco para aproveitar momentaneamente uma renda fixa um pouco mais atrativa, tá? E o segundo movimento que tem feito a gente perceber uma redução na renda variável das entidades de forma geral, é que há, em alguns casos, né, algumas migrações de perfis, né, que saem de perfis mais agressivos para perfis mais conservadores, que afetam, tá, essa proporção. Tá? Então, acho que isso é uma realidade no mercado como um todo, tá? E isso acaba se refletindo nessa amostra que a gente está mostrando para vocês agora. Tá? Então, assim, no final das contas, acho que talvez a grande mensagem desse gráfico, né, assim, houve redução, sim, no risco até agora, tá? Mas, de novo, acho que é uma redução que a nós nos parece muito mais conjuntural, né, por conta de tudo que a gente está vivendo, do que estrutural. Jaqueline, podemos seguir adiante? Bom, olhando o ano de 2022 até agora, tá? Então, a gente está aí comparando planos de diversos tipos, né? E estamos destacando, né? Fica bem claro aí para vocês, os planos do tipo CD, né? Planos de contribuição definida, que é exatamente o tipo de plano que a gente tem aqui na Vext, tá? Então, planos do tipo CD, na realidade, acho que são os planos... o futuro do mercado está em planos do tipo CD, né? Os planos de benefício definido ou os planos de contribuição variável, que são os planos que estão aí ao lado do plano CD, são planos que hoje passam por um processo, na verdade, de extinção, né? Esses planos estão muito mais maduros, né? Eles estão muito mais no momento de acabar do que no momento de constituir reserva, e a indústria inteira está migrando para planos do tipo CD. Então, sem dúvida, né, esse é o tipo de plano que a gente mais presta atenção aqui, é o plano que mais faz diferença aí no nosso dia a dia, tá? E o que a gente percebe hoje, né, é que esses planos, né, e aí a gente poderia até falar isso que vale para quaisquer dos planos, né, mas
os ativos de risco, até agora, têm tido uma rentabilidade bastante ruim, né? Então, a gente vê em azul claro a renda variável local, né, com uma rentabilidade aí de menos 9% praticamente, e a gente vê em laranja o exterior com uma rentabilidade de menos 20%. Né? Então, a gente vê que, não à toa, eu comentei com vocês que hoje, né, o mercado desenvolvido está passando por um processo que a gente já passou o ano passado. Né? Então, parece que hoje a situação lá fora está até mais complicada do que a situação aqui dentro. Né? E não é de se estranhar, porque realmente grande parte, né, do que a gente sofreu com esse aumento de juros já aconteceu em 2021, enquanto lá fora as coisas estavam razoavelmente tranquilas. A gente olha agora, né? Então a gente sofreu um pouco, é verdade, mas lá fora o pessoal ainda sofreu mais que a gente, né, ao longo desse 2022. Jacqueline, por favor, mais um slide. E a gente vê aqui, né, o acumulado disso tudo. Né? Então, o que aconteceu? O mês de junho foi o pior mês desde o início da pandemia para a Bolsa Brasileira. Tá? Então, a gente teve um resultado aí na média, né? A gente teve um resultado negativo em 0,49. Tá? E a gente vê que no ano, né, os planos do tipo CD estão acumulando uma rentabilidade aí da ordem de 3,34, tá? Que fica bem aquém das metas, né? Da inflação mais 4,20, que é a meta média desses planos que a gente enxerga hoje. Então, 4 pontos percentuais praticamente atrás dessa meta, tá? E, inclusive, abaixo do CDI, tá? Assim, o CDI não está aqui, mas acho que é um custo de oportunidade importante para vocês terem na cabeça aí. O CDI, nesse período, ele rodou aí na casa de 5,4, tá? Então, tivemos um primeiro semestre, inegavelmente, né? Um primeiro semestre de resultados negativos, tá? Bom, ok. E para o segundo, tá? Então, acho que, andando mais um slide para frente, por favor, Jaqueline, a gente poderia falar um pouquinho aí do segundo semestre, tá? Então, pode ser mais um? Joia. Então, assim, acho que esse é talvez o nosso último slide aí, acho que talvez eu centraria, né, a nossa discussão nesse slide, né, que é um slide sobre perspectivas. Então, gente, o que a gente vê para esse segundo semestre, tá? E que eu acho que é importante dividir aqui com vocês. É claro que o ambiente, né, o ambiente político, econômico, inclusive até olhando, né, para conflitos geopolíticos, a gente tem um ambiente que ainda é bastante estressado. Né? A gente tem problemas lá fora. Né? Acho que nominalmente a gente poderia colocar aí como principais problemas esse aumento de juros, né, somado a uma perspectiva de recessão. Para quem já olhou as notícias hoje, né, e estamos falando aqui ao vivo no dia 28, sei que muita gente vai poder ver isso depois, mas hoje, né, os Estados Unidos já tem um PIB aí que os fazem entrar em recessão técnica, tá? Então, a gente tem lá fora, né, um aumento de juros, mas, né, uma perspectiva de recessão muito forte. Claro que isso não é positivo para o mercado. Além disso, a gente tem um conflito geopolítico, que é a guerra, né, Rússia-Ucrânia, que parece que não quer terminar, né, e é óbvio que isso adiciona aí um ingrediente de incerteza ao mercado. Tá? E aqui dentro, a gente vê, além de tudo isso, a gente ainda vê eleição. Né? Então, parece que o ambiente é complicado? Sim, parece que o ambiente é complicado. Não à toa, né, os ativos de risco até agora tiveram uma performance tão ruim. Né? Todo esse ambiente complicado, ele foi colocado no preço. Né? E estando no preço, né, a gente viu, né, o resultado até agora. Agora, olhando daqui para frente, né, e aí eu quero fazer essa proposta para vocês. Né? Vamos pensar um pouco daqui para frente. Bom, o que a gente tem? Né? Vamos pensar no segundo semestre como um todo, tá? Segundo semestre, né, a gente ainda não fechou o mês de julho, né? Portanto, a gente não tem ainda qual foi a Selic acumulada no mês de julho e a gente não tem também qual foi a inflação no mês de julho. A gente tem perspectivas, claro, para cada um delas, né? Mas vamos pensar num segundo semestre como um todo, tá? Segundo semestre, a gente tem hoje, né, uma Selic que roda acima de 1% ao mês, tá? Por conta de estarmos falando aí de uma Selic a 13,25, com perspectiva de subida na próxima reunião, né, de mais meio ponto percentual. Então, a gente tem uma Selic acima de 1% todo mês, né, o que deve fazer com que no final dos 6 meses, né, desse segundo semestre, a gente tenha uma Selic acumulada da ordem aí de entre 6,5% e 7%. Tá? Então, é uma Selic bastante elevada, né? Uma Selic bastante razoável para esse segundo semestre. Por outro lado, quando a gente olha para a inflação, e isso é algo que vocês também devem estar sentindo na pele, né? A gente vê uma inflação que, de fato, está mais baixa. Né? Então, seja por conta da mudança do ICMS, né? Assim, a gente pode achar um monte de razões para isso. Mas o importante é pensar que a gente está com uma inflação que, para esse segundo semestre, de acordo com as expectativas do mercado, ela deve ficar aí em alguma coisa como 2% ou 2,5%. Tá? Bom, quando a gente pensa numa Selic de quase 7% e de uma inflação na casa de 2% ou 2,5%, a gente está pensando num juro real, que é justamente a diferença entre Selic, né, e inflação,
da ordem de 4,5% a 5%, né? O 7 menos o 2,5%. Então, isso tudo, né, já torna talvez a nossa vida um pouco mais simples, porque esse juro real mais elevado, ele torna o carrego dos nossos investimentos, né, e os nossos investimentos têm de tudo, mas tem uma parcela muito significativa atrelada à CDI, né, e como está investida em crédito, algo que paga um pouco mais do que o CDI, a gente está falando de CDI mais meio, CDI mais 1, CDI mais 1,5, né, então a gente está falando de um retorno que tende a ser maior do que o CDI, com uma inflação razoavelmente baixa. Ou seja, né, a gente tem um segundo semestre com um juro real bastante elevado. E isso deve favorecer muito os nossos investimentos. Né? O carrego, que é uma palavra que o mercado costuma usar bastante, mas a rentabilidade mês a mês do nosso investimento, ela tende a ser, né, mais interessante quando a gente compara com a rentabilidade do primeiro semestre. Tá? Então, eu acho que já é, digamos, uma diferença muito considerável entre o que aconteceu no primeiro semestre. Né? No primeiro semestre, para a gente ter também os números bem grosso modo na cabeça, a gente tem um CDI que ficou na casa de 5,5%, né? E uma inflação que também ficou na casa de 5,5%. Ou seja, a diferença dos dois é zero. Né? O juro real nesse primeiro semestre foi nenhum. Né? No segundo semestre, a coisa já parece um pouco mais tranquila. Tá? Além disso, gente, não dá para negar que toda essa perspectiva, né, de aversão a risco, todo esse fluxo de dinheiro que saiu, né, de investimentos mais de risco para investimentos com menos risco, né, ele causou, né, uma depreciação enorme no preço. Tá? Então, quer dizer, assim, vamos pensar aqui, para a gente não ficar tão focado no mercado financeiro, né, vamos pensar, por exemplo, num terreno. Né? Vou pegar um exemplo. Meu pai tem um terreno. No momento em que ninguém quer comprar o terreno do meu pai, por mais que o terreno esteja bonito, né, seja num lugar legal e etc., no momento em que ninguém quer comprar terreno no Brasil, o preço desse terreno tende a cair. Né? Se meu pai quiser vender esse terreno, né, ele vai ter que jogar o preço muito para baixo para alguém, né, se dignar a ir lá e avaliar esse terreno. Isso acontece, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, isso, tá? Quer pegar o exemplo contrário? Veja o que aconteceu com vocês, né? Como é que foi o preço de carro usado nos últimos anos, né? O preço de carro usado disparou, né? Por quê? Bom, não tinha carro novo e a demanda seguia forte, né? Essa lei de oferta e de demanda, né, que na faculdade ou nos livros de economia a gente viu no passado, né? Ela funciona muito bem na prática. Então, o que a gente vê hoje em dia? Né? A gente vê os preços em um território bastante depreciado. Né? A gente vê ativos de risco que as pessoas não estavam querendo muito. Tá? E quando isso acontece, não há nenhuma garantia, tá? E assim, eu não posso de forma nenhuma, né, ser leviano aqui de colocar garantias ou promessas aqui a vocês, porque vocês sabem, né, esse não é o primeiro webinar que a Vext faz com vocês sabem que isso não existe no mercado financeiro, tá? Mas o que eu posso dizer para vocês, né, na situação que a gente está hoje, é que aparentemente, né, a assimetria está muito ao nosso lado, né? Em que sentido? Parece que grande parte daquilo que podia acontecer no mercado, né, já aconteceu. Então, quando a gente olha para o preço, né, o que o preço sofreu, né, de 1 ano e meio para cá, e o que tem para acontecer com esse preço, né, 1 ano e meio para frente, parece que ele já sofreu mais, né, do que ele pode continuar sofrendo. Acho que essa é a grande questão que o mercado vê hoje. E o mercado vê isso de diversas formas, né, tanto, digamos, por valuation de ações, quanto por uma questão mais relacionada, por exemplo, ao fluxo, né? O quanto entra e sai de dinheiro na nossa bolsa, na bolsa internacional e assim por diante, tá? Então, isso tudo nos leva a pensar o seguinte: apesar dos riscos internos e externos que a gente está vendo, né? Aparentemente, uma grande parte, né, dessa depreciação que o mercado deveria ter por conta dessa mudança de ambiente, ela já foi absorvida pelos preços, tá? Isso nos leva, né, na verdade, a pensar nesse terceiro bullet point que eu coloquei para vocês, né? Os riscos internos e externos existem, tá? É impossível a gente negar que esses riscos existam, tá? Mas parece que grande parte, né, dos problemas que o mercado tinha na cabeça já foi absorvida pelo mercado. Isso, gente, é claro que não nos livra de encontrar novos problemas, né? Assim, acho que o maior exemplo disso vai ser, talvez, por todo o resto do período em que eu trabalhar no mercado, vai ser a própria pandemia, né? Quem no mundo poderia imaginar uma pandemia com efeitos globais, né? E que tivesse um efeito, né? Sem nem colocar o efeito na nossa vida, porque aí, claro que a situação fica muito mais drástica, mas que tivesse um efeito tão forte no mercado.
E são eventos que ninguém imaginava, realmente ninguém estava preparado para uma situação como essa, tá? Então, é claro que, né, o mercado financeiro, assim como a vida, é absolutamente dinâmico, né? Amanhã as coisas podem mudar, né? Amanhã pode aparecer alguma coisa que ninguém tinha previsto hoje, tá? Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: olhando para tudo aquilo que a gente tem, né, de risco, né, grande parte disso já foi, de alguma forma, né, o mercado já está monitorando, o mercado já sabe desse risco, já sabe qual que é o efeito que esse risco pode ter e, por consequência, já colocou esses efeitos no preço. Podemos falar, por exemplo, e a guerra da Rússia, né, agora que o inverno na Europa está se aproximando. Né? Acho que a Europa, a última coisa que está discutindo hoje em dia é o inverno, as notícias que a gente vê de lá, notícia de muito calor, na verdade, né? A gente tá batendo recordes de calor, vocês viram isso na internet na semana passada, né? Mas a gente sabe que daqui a 3, 4 meses, né, a gente já está começando a discutir o inverno na Europa. E grande parte do gás que aquece a Europa durante o inverno vem da Rússia, né? E a gente fica pensando, poxa, e aí? Será que a Rússia vai usar isso como poder de barganha ou não? Será que ela vai cortar o fornecimento ou não? Se ela cortar o fornecimento, quanto disso, né? Qual vai ser o efeito disso na economia europeia? Né? São temas que a gente não sabe se vão acontecer ou não. Né? Mas são temas que, pelo menos, o mercado já tem previstos. Né? O mercado sabe que esse tema está lá. Né? E a gente precisa, de alguma forma, pensar em quais são os cenários relacionados a esse tema e, portanto, né, o mercado já colocou aí cada cenário e cada efeito, já colocou isso no preço, de acordo com a probabilidade que a gente atribui para cada um deles. Mesmo exemplo seria a eleição aqui no Brasil. A eleição aqui no Brasil pode ser muito brigada? Pode ser muito brigada. Os candidatos podem, de repente, né, trazer coisas novas ou trazer riscos novos? Podem. Né? Pode acontecer muita coisa nessa eleição. Mas o mercado sabe que tem eleição. Na verdade, quando nós, aqui na Vext, fizemos a política de investimentos do ano passado, a gente já contava, inclusive, com a eleição. Né? E parte das discussões da política de investimentos já levou em conta, né, a existência das eleições agora no segundo semestre. Então, com isso, gente, o que eu quero dizer para vocês? Surpresas podem acontecer? Podem. Agora, de todos esses eventos, né, que a gente olha para fora e parecem um pouco mais complicados, né, e que tornam o mercado tão volátil quanto ele está hoje, parece que grande parte deles, né, já foi mapeada pelo mercado e, portanto, né, a gente não deveria ter um agravamento de preços, né, muito maior por conta deles, né, uma vez que eles já estão aí na conta, tá? Por fim, né, uma coisa que também eu acho que vale a pena dividir aqui com vocês é o seguinte: a gente olha para os últimos meses e anos no mercado e para quem, né, estiver aqui nos ouvindo e tiver experiência com investimentos pessoais mesmo, né, assim, de você olhar na plataforma, de você olhar o que o seu agente autônomo ou o seu banco está te oferecendo, a gente vê que nos últimos meses, sobretudo, né, a oferta veio muito mais para o lado de investimentos de renda fixa com taxas aparentemente atrativas, tá? Porque a taxa de juro básica, como a gente acabou de ver, né, ou mesmo a taxa real, está muito elevada. Poxa, assim, é claro que a taxa desses papéis eventualmente está muito atrativa, tá? Com isso tudo, né, o que acabou acontecendo? A gente teve um fluxo, né, de investimentos para ativos de maior risco muito baixo. Tá? E o fluxo para ativos de maior risco, a gente já viu em outros momentos ser realmente muito responsável por tudo que aconteceu no mercado brasileiro. Tá? Um exemplo para vocês, pós-pandemia. O que aconteceu no pós-pandemia? Né? A gente viu a Selic muito baixa, a gente viu um fluxo muito forte para a Bolsa, e mesmo não havendo nenhuma entrada de investidor estrangeiro na Bolsa Brasileira, a Bolsa Brasileira subiu muito, né? Simplesmente com o fluxo local. Então, a gente tem no mercado, a gente costuma mapear duas coisas. Fundamento, por um lado, que é o que a gente está conversando até agora, e fluxo por outro. Até agora, a gente viu um fluxo de recursos muito baixo para investimentos. Tá? Mas, se realmente o pessoal passar a acreditar que, em termos de fundamento, grande parte dos problemas que a gente pode ter no mercado já estão precificados, talvez isso possa ter algum tipo de reversão. Por quê? Bom, porque você pode falar o seguinte, né? Olha, eu vejo, de novo, para a gente sair do mercado financeiro, eu vi uma casa que eu gostei muito, né? E estão me pedindo 200 mil reais nessa casa. Bom, não sei se isso é um preço real ou não para a casa que eu gostei, mas enfim, vamos usar ele aqui como exemplo. 200 mil reais é muito, né? Então 200 mil reais eu não pago. E aí a casa fica lá à venda, fica lá à venda, fica lá à venda, né? O dono da casa está pagando IPTU, né? O dono da casa não está recebendo aluguel. A gente sabe como funciona isso, né? No nosso dia a dia. Daqui a pouco o dono da casa baixa a casa para 180, né? Você fala, bom, 180 está melhor que 200, mas ainda é muito caro para mim.
passa mais um tempo, daqui a pouco ele baixa para 150. A 150 eu começo a me interessar pela casa, porque o 200 parecia caro, mas o 150, né, naquela situação já começa a parecer um pouco interessante. Pode ser que o mercado passe por isso, tá? É muito difícil dizer que hoje o mercado olha para a bolsa a 100 mil pontos e acha que a bolsa está num preço bom. Mas a 120 o mercado não gostava, a 110 o mercado não gostava. Talvez a 100 goste. Se não for a 100, talvez a 95 goste. Então, a nossa percepção é que, à medida que a gente vai incorporando aos preços, né, grande parte dessa deterioração de fundamentos, que é o que aconteceu realmente nesse último um ano e meio, tá? Os preços vão ficando mais baixos, né? E em algum momento, né, o mercado começa a olhar e fala assim, olha, eu nem gostava tanto de bolsa, mas nesse preço eu acho que eu passei a gostar, tá? Então, a gente acha que a gente não está muito longe desse ponto de virada, né? Acho que o mercado tem aí, né, tem considerado essas possibilidades. A gente vê um mês ou outro mês, a gente vê alguma alta da bolsa, a gente vê alguma volta para ativos de risco, a gente vê gestores, né, querendo voltar um pouco aí para posições pré-fixadas, acreditando que essa Selic não vai ficar mais alta durante mais tanto tempo. Enfim, então, a gente olha para o mercado do jeito que ele está hoje, né? E o segundo semestre, né? Apesar, né, dos riscos todos, por conta de tudo que aconteceu e por conta dos preços atuais, esse segundo semestre parece um pouco mais tranquilo do que o primeiro, tá? Então, é claro, né? Mostrei para vocês os resultados até junho, são resultados que parecem muito fracos, mas a nossa perspectiva daqui para frente, né, é uma perspectiva que ela começa, né, assim, não saímos da turbulência definitivamente, mas a gente olha para fora, né, e ao invés de enxergar só nuvem, a gente já enxerga uma outra frestinha, né, de sol, parece, né, que essa turbulência ela está chegando ao fim, né? Óbvio, não dá para garantir isso, como eu disse para vocês, mas vamos torcer para isso. Acho que o mercado inteiro já está olhando, né, algumas oportunidades aí para esse segundo semestre, tá bom? Gente, com isso, né, acho que eu fico por aqui, libero a palavra de volta aí para o pessoal da Vext, mas sigo com vocês aqui até o final, para depois a gente também poder fazer perguntas e respostas e discutir da forma como vocês acharem melhor. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Excelente, Benítez. Obrigado novamente. Uma ótima apresentação. Casa bem aqui com o que a gente vem pensando e vem aqui recebendo de demandas, né, e dúvidas dos nossos participantes, né, e de fato, como você bem mostrou, investimentos no exterior, né, seja renda fixa, ações no exterior, e alocações aqui no Brasil, renda variável, foram de fato os investimentos que mais sofreram, né, no primeiro semestre deste ano, né, e como a gente viu ali, você mostrou, a indústria, né, de previdência acabou sofrendo, ela foi afetada, algumas entidades um pouco mais, outras um pouco menos, mas no geral a gente teve aí como pano de fundo, né, preocupações, e a gente continua tendo, né, preocupações e dúvidas quanto à duração, na verdade, e a intensidade até da desaceleração da atividade econômica no mundo, né, talvez até em campo recessivo, alguns economistas e algumas casas já trabalham aí com uma certa recessão, e basicamente como resultado de políticas monetárias restritivas, né, ou seja, aquele Banco Central subindo, né, os juros nas principais economias, incluindo aqui o Brasil, basicamente para combater a atual pressão inflacionária aí, que está bastante persistente, né? Quando a gente traz essa realidade para os nossos investimentos aqui na Vext, a gente pode passar isso. Quando a gente olha esses dois gráficos, a gente está vendo aí o desempenho das nossas classes de ativos, né? E cada classe é responsável por alocar em um determinado tipo de investimento. E quando a gente olha o primeiro gráfico acima, a gente consegue ver bem aí o desempenho, né, dos investimentos no exterior, sejam ele através da classe global, que corre risco cambial, inclusive, investimento tanto em bolsa no exterior, quanto também em renda fixa. Então, classe global caindo bem ali no período, pior até que o próprio benchmark. O desempenho também da renda fixa global com hedge, que é investimento em crédito, em renda fixa no exterior, mas sem correr o risco cambial, também sofreu bem, vem sofrendo nas duas janelas, tanto na variação desse ano quanto nos últimos 12 meses. E também renda variável, alocação em bolsa, também, como você colocou. Eu espero que a gente já esteja chegando já no patamar já de fundo de poço, que a gente comece agora a recuperar, mas de fato tivemos
um desempenho ruim. Mas, por outro lado, a gente também tem outras classes que estão desempenhando super bem, né? Então, tanto é que das 8 classes que a gente investe aqui na Vext, 6 delas estão superando os indicadores de referência, né? Os seus benchmarks, que a gente chama. E dando destaque à renda fixa a curto prazo, que é a alocação renda fixa local, tá subindo, tá ficando acima do próprio CDI. A classe multimercado está super bem, superando não só o seu benchmark, que é um índice de referência dos fundos multimercado, mas também o próprio CDI, mais que o dobro do CDI, então está indo super bem. E a alocação também que a gente tem em líquidos yield, também uma performance muito boa, né? E de fato, como eu falei, a indústria sofreu e a gente não tinha como ir muito longe, né? E ficar muito diferente, né? Então, esse é um pouco do desempenho das classes. E quando a gente olha para o próximo slide, Jaque, por favor, aqui a gente observa os efeitos combinados que a gente tem daquelas classes, daqueles investimentos nos nossos perfis, né? E a gente tem esse desenho também, o gráfico acima, é a rentabilidade líquida, já descontada a taxa de custeio administrativo, então a gente tem a rentabilidade líquida nesse ano, de 22, e no gráfico logo abaixo, um acumulado de 12 meses. Quando a gente olha o gráfico da esquerda para a direita, a gente consegue ver que os perfis mais longos, que possuem uma maior alocação em renda variável local e investimento no exterior, foram os que mais sofreram. Mas a gente consegue também ver por esses dois gráficos que o benefício, né, da diversificação que a gente tem aqui nas carteiras, esse benefício fez com que esses perfis mais longos caíssem menos do que os principais indicadores aí. Então, dá para ver bem ali, por exemplo, no gráfico acima de 2022, que apesar da Bolsa, do Ibovespa, ter caído 6%, do S&P, que é a Bolsa americana, ter caído 20% no acumulado desse ano, o nosso perfil mais longo, que é o perfil 2065, ele tá com uma queda de praticamente 4%. Então, a alocação que a gente faz em outras classes, né, a diversificação, como a gente comenta, está surtindo efeito, né, tá fazendo bem aí para as nossas alocações, tá? Mas como a gente tem que alocar nessas classes, a gente não consegue também ficar 100% imune ao desempenho de determinados segmentos. Eu queria dar um destaque, ainda nesse slide, no perfil curto prazo, né? O perfil curto prazo, como vocês conseguem ver, em 2022, ele está com uma performance de 4,4%, abaixo do CDI, né? E embora a gente tenha uma pequena alocação em uma classe que é a renda fixa global com hedge, né? Que seria basicamente investimento em renda fixa no exterior, sem correr o risco cambial, né? Embora a alocação seja pequena, como a gente viu lá no gráfico anterior, no slide anterior, houve uma queda muito forte, né, do segmento de renda fixa lá fora, a gente acabou sofrendo aqui nesse perfil curto prazo, né, e impactou negativamente o desempenho desse perfil até aqui, né, no ano. Embora, como a gente também viu lá, a nossa alocação nesse tipo de investimento tenha ficado melhor do que a média do mercado para esse tipo de investimento. Mas, apesar disso, a gente obteve um desempenho relativamente melhor e nesse mês a gente decidiu mudar, revisar a alocação que a gente fez nesse perfil para reduzir a volatilidade dele, e a tendência é que daqui para frente agora a gente fique cada vez mais próximo no desempenho do CDI, tá? Então, esse é um pouco do desempenho aí dos perfis. Puder passar, Jaque, por favor? Aqui a gente sempre traz, né, para vocês como está o desempenho dos perfis desde os seus lançamentos, né, os seus respectivos lançamentos. Então, o gráfico acima é desde janeiro de 20, né, e quando surgiram dos perfis 20, 35 em diante. Lembrando que desde janeiro de 20 a gente está falando basicamente de uma janela que teve todos os efeitos, né, da pandemia no mercado financeiro, nas economias, e agora, mais recentemente, até o conflito Rússia-Ucrânia. Então, é uma janela bastante turbulenta, né, para o mercado financeiro. Mas, mesmo assim, né, com os perfis mais curtos desempenhando melhor os perfis mais longos, pelos mesmos motivos que a gente comentou,
basicamente por terem uma alocação em ativos com menor risco, né? Cada vez menor quanto mais curto é o perfil. Quando a gente olha para o gráfico abaixo, aqui é uma janela um pouco maior, a gente está falando de desde maio de 14, ou seja, praticamente 8 anos, quando a gente teve o lançamento, né, do perfil, dos perfis mais curtos ali. Então, quando a gente olha o desempenho desses perfis que foram lançados lá em 2014, dá para ver que o perfil curto prazo ele está superando bem ali o IPCA no período acumulado desses 8 anos. Ele está, inclusive, acima do próprio Ibovespa. Curiosamente, o Ibovespa, nessa janela de 8 anos, ele está abaixo do CDI, que é curioso. Em tese, renda variável deveria ter um prêmio sobre a renda fixa, mas nessa janela a gente não observa isso. Mostra que é uma janela, principalmente olhando os últimos anos, bem complicado. E dando um destaque também ao perfil 2030, onde ele está com uma performance de 114% no acumulado, ou seja, quem investiu lá consegue praticamente dobrar aí o patrimônio. Ele está o dobro do IPCA, está entregando muito, acima do próprio Ibovespa, acima do CDI e acima do próprio IFMM, que é o índice de referências de multimercado. Tá? Então, isso é para vocês verem um pouco aí da consistência dos investimentos que a gente tem aqui no plano. Tá? Indo para o último slide, Jaque, aqui a gente traz para vocês rapidamente, usando um pouco até do material que a Aditus apresenta e que a gente também faz acompanhamento aqui junto com o Benítez, a gente traz aqui para vocês o desempenho da Vext, né, dos segmentos que a gente investe frente à média do mercado apurada pela Aditus, pelo Benítez. Né? Então, o gráfico à esquerda, a gente consegue ver a rentabilidade dos nossos investimentos, né, das classes, agrupados em segmentos, como a Previc faz, como o próprio Benítez comentou. A gente consegue ver nas duas janelas, mas principalmente aqui nos últimos 12 meses, que a gente está com a barra verde, é o desempenho da Vext, a barra azul é o desempenho da mediana do mercado, né, das entidades, que o Benítez comentou. Então, a gente consegue ver que a Vext está superando bem ali os segmentos estruturados, está com uma performance relativamente melhor no segmento exterior. Estamos ali um pouco acima também em renda fixa, nos 12 meses, frente à mediana, e praticamente em linha, um pouquinho abaixo só na renda variável. Mas dá para ver bem o quê? Que a indústria alocada em renda variável sofreu também. E no exterior também a gente sofreu menos. Então, quando a gente amplia a janela, os desenhos são também bem parecidos, a gente supera bem o desempenho da mediana do mercado, tanto em estruturados quanto em exterior, e fica praticamente em linha ali em renda variável e um pouco abaixo em renda fixa. Tá? Então, é só para mostrar o nosso desempenho dos nossos investimentos frente a uma mediana do mercado pelo estudo apurado pela Aditus. Tá? Então, é basicamente isso. Queria também chamar a atenção para um ponto, concluindo a parte aqui de investimentos, que nesse ano, especificamente, a gente vai antecipar, aproveitar o ensejo aqui e falar que a gente vai antecipar a janela de migração de perfis esse ano. Tá? Normalmente, como vocês sabem, a gente tem a migração que ocorre sempre no mês de novembro. Esse ano aqui, muito por uma questão de operação, né, da gente adequar, né, na verdade, o nosso operacional relacionado aos movimentos, né, dos investimentos que a gente tem que fazer entre os perfis. A gente vai antecipar a janela para outubro. Então, a partir de 1º de outubro, os participantes que quiserem, eles podem mudar de perfil e a janela vai ficar aberta até dia 4 de novembro. Tá? Então, vai ser ao longo do mês de outubro, mais o comecinho de novembro. Lembrando que quem alterar o perfil agora nessa janela, a vigência do perfil é dia 1º de janeiro do ano que vem. Tá? Então, quem tomar a decisão de mudar, o novo perfil vai passar a ser válido a partir de 1º de janeiro do ano que vem. E em breve vocês vão receber aí mais comunicados sobre essa nova janela. Tá? Acho que é isso. Acho que agora a gente abre para perguntas, né, cara? Isso mesmo, Vini, obrigada. Temos perguntas aqui. Vou aproveitar, já vou fazer as primeiras para você.
Então, vamos lá. A gente tem uma pergunta aqui de um participante que chama Flávio. Ele diz o seguinte: no último webinar, percebemos que o portfólio de renda variável já há algum tempo não bate o bench, Ibovespa. Inclusive, os últimos meses também foi pior que o índice, somente classe de renda variável Brasil. Quais estratégias estão sendo adotadas para que essa classe performe em linha ou acima do bench nos próximos meses? Muito bem, Flávio, boa pergunta, né? A gente, o que vem gerando, né, esse desempenho das nossas alocações aqui em renda variável abaixo do índice, né? Então, a gente aloca em gestores de especialistas, né, em renda variável que buscam superarem o índice de referência, que é o Ibovespa, né? Então, a gente teria a opção de simplesmente comprar o índice, a gente ficaria com a performance em linha com o Ibovespa, mas a gente busca aqui superar a rentabilidade que o Ibovespa dá, alocando em gestores que escolhem, né, que fazem a seleção através de um critério bem complexo e bastante detalhado, alocar em setores e empresas que através de projeções e valuation, entendimento dessas empresas, teriam que ter uma performance superior ao índice. O ponto é que nesses últimos meses aqui, esse ano e o ano passado também foi igual, os setores que mais tiveram performances boas na Bolsa foram setores ligados muitas vezes a commodities, empresas ligadas a commodities e em alguns outros tipos de bens, e são setores que os gestores, na sua maioria, não alocam de forma tão relevante. Então, quando a gente olha a alocação que os gestores fazem frente à média de setores que tem no Ibovespa, fez com que a performance dessas alocações ficassem abaixo do índice. E o que a gente vem fazendo aqui, né? A gente não consegue garantir, né, que num curto prazo que a gente vai conseguir ter performance acima do Ibovespa. Quando a gente olha o histórico, a gestão ativa, ela traz valor para alocação em renda variável, mas no curto prazo não dá para a gente garantir. O que a gente consegue garantir aqui é que a gente tem na nossa gestão aqui toda a análise que a gente faz junto aos nossos consultores e junto aos nossos gestores, a gente consegue prometer que a gente vai fazer os melhores estudos possíveis, a melhor análise possível para avaliar o cenário melhor que tem, para definir quais serão as melhores alocações nos gestores, para poder mitigar, eventualmente, um problema de mercado que a gente tem observado. Mas, assim, não dá para garantir que a gente vai conseguir superar, mas, assim, toda a nossa governança, toda a nossa gestão de investimentos faz com que a gente fique relativamente tranquilo de que, em algum momento, o resultado vai acontecer como historicamente acontece. A janela, como a gente viu, é uma janela ruim, mas, assim, a expectativa é que melhore em algum momento, e a gestão ativa normalmente traz valor, sim, tá? É isso. Obrigada, Vini. Mais uma pergunta para você. Pensando a longo prazo, qual seria a melhor alocação em torno de rentabilidade, renda fixa ou variável? Essa é uma boa pergunta também, mas, na verdade, quando a gente olha aqui para o nosso negócio, né, que é previdência, plano de previdência, a gente tem aqui como um principal pilar para fazer esse tipo para responder esse tipo de pergunta, que é assim, bom, primeiro, o que é o longo prazo? Qual é o horizonte de investimento seu, né? Então, ou seja, o horizonte de investimento é 1 ano, 5, 10, 30, né? Quando a gente define qual é o horizonte de investimento, ou seja, quando o participante, você pretende utilizar esse recurso, seja ele para pós-carreira, seja ele para qualquer outro fim, a gente oferece para os participantes 10 perfis de investimento. Então, desses 10 perfis de investimento, a gente realiza determinadas alocações conforme esse horizonte de investimento. E com foco sempre o quê? Na diversificação, como a gente viu o benefício da diversificação ali, para termos sempre a melhor relação risco-retorno. Então, respondendo objetivamente, primeiro passo, você entender qual é o seu horizonte de investimento. Com base nesse horizonte de investimento, você escolher o perfil que mais se enquadra a essa necessidade.
É evidente que, além do horizonte de investimento, você também tem que avaliar a sua propensão a risco. Se o seu investimento pode ser que você vai utilizar o recurso daqui a 25 anos, por exemplo, mas você é um investidor conservador que não consegue ali ver o mercado, muitas vezes, no curto prazo, ter uma performance ruim, muitas vezes é recomendado você escolher um perfil mais curto, tá? Então, uma coisa que... Agora, por que eu falo disso? Porque você só investir em renda fixa ou só investir em renda variável, o seu risco fica ampliado. Por isso que a gente sempre recomenda alocar no melhor perfil, e esse perfil traz a diversificação necessária para você ter a melhor relação risco-retorno dentro das carteiras que a gente administra, tá? É isso. Vini, obrigada. Eu vou fazer mais uma pergunta para você, depois passo algumas para o Benítez. Vamos lá. Para o segundo semestre, vocês pretendem realizar alguma alteração relevante nos investimentos, dado o cenário observado? Legal, ótima pergunta também. A resposta, por hora, é não, né? A gente tem, evidentemente, realizado movimentos táticos pontuais, né, que em determinadas alocações que a gente faz, sempre buscando, como eu comentei, a melhor relação risco-retorno, né, maximizar a rentabilidade dos perfis, mas no fundo, o que a gente faz, né, anualmente, principalmente ao longo do segundo semestre, a gente abre discussões com os gestores, nossos consultores, inicia estudos com o objetivo de revisar a política de investimentos que a gente aprova até o final do ano, e nela é onde a gente pode ter alterações mais relevantes, estruturais, ou não, na macroalocação de longo prazo, tá? E principalmente olhando o 23. Então, a gente não tem nada mapeado para fazer nesse segundo semestre, mas os estudos para a gente olhar 2023. É evidente que se tiver uma mudança relevante no mercado, algo que a gente não tenha estimado desde o início do ano, na nossa política de investimento, a gente vai voltar para a mesa e vai avaliar, como a gente sempre faz, mas nada muito relevante estrutural, tá? Obrigada, Vini. Eu vou passar agora para o Benítez. Benítez, temos uma pergunta aqui que é o seguinte: pela proximidade que vocês têm com muitas entidades de previdência, vocês observaram mudanças substanciais nos tipos de investimentos realizados desde o início do ano? Por exemplo, aumento em renda fixa e redução em ações? Benítez, acho que está no mudo. Está no mudo. A gente está tentando aqui só liberar o áudio do Benítez, só um minutinho, pessoal. Benítez, você consegue tentar por aí também? A gente está tentando... acho que foi agora. Obrigada. Acho que foi, né? Eu acho que talvez a gente tenha feito ao mesmo tempo, né? Aí alguém ativou e alguém desativou, né? Pode ser. Bom, excelente ponto, né? A pergunta era sobre se houve mudança, né, na composição das carteiras ao longo desse primeiro semestre. Sim, houve, tá? Mas eu não acho que foi uma mudança daquelas que a gente pode considerar ativa, né? Assim, houve uma mudança no sentido de a entidade por si só, resgatar a renda variável e colocar esse dinheiro na renda fixa, não, tá? Eu acho que a mudança na composição, ela decorreu muito mais, né, da performance da renda variável, que foi negativa, né, e da performance da renda fixa, que nominalmente acabou sendo muito boa, porque a taxa está muito elevada, né? Então, quando você olha, quer dizer, uma proporção que originalmente, né, digamos, era 80 renda fixa, 20 renda variável, a renda variável decresce e a renda fixa aumenta, né? É claro que a gente vê a renda fixa ficando mais importante dentro desse portfólio, tá? Então, acho que o próprio fluxo de dinheiro novo também não foi para a renda variável, né? Ou seja, acabou ficando na renda fixa, e isso fez com que a renda fixa acabasse ganhando um pouco de espaço, mas eu não vi um desinvestimento ativo, né, nas classes de risco ao longo desse primeiro semestre por parte das entidades, tá? Obrigada, Benítez. Mais uma para você. Penso em alterar meu perfil para um mais conservador na próxima janela, pois tenho receio das ações continuarem caindo em 2023. Acha cedo eu já ter essa visão? Acho cedo, tá? Eu acho que 2023 é uma outra dinâmica, né? Local, certamente, e internacional, acredito também que seja, tá? Então, acho cedo a gente pensar nisso. Agora, eu sem dúvida, né? Eu acho que
essas perguntas, né, sobre alteração de perfis, elas sempre são muito complicadas, mas se eu pudesse dar um conselho, né, eu tentaria, quando pensar em mudança de alocação de perfil, eu tentaria pensar menos, talvez, em como está o mercado agora e muito mais no seu horizonte de investimento, tá? Então, acho que até relacionando um pouco com a pergunta que o Vinícius respondeu, né, sobre o que é melhor, né, tá em renda variável ou renda fixa, enfim, o balanceamento desses perfis, né, ele é feito, né, justamente para que naquela data-alvo do perfil, né, ele chegue onde ele deveria chegar, né? Então, às vezes, muitas mudanças ao longo do tempo, né, elas podem até parecer te proteger em alguns momentos, mas, de repente, né, assim, em questão de 10 dias, a bolsa volta, e aí a gente ficou sem isso, que fazia parte, né, desse nosso plano de acumulação desde o início. Então, eu acho que eu tenderia, tá, gente, a levar menos em consideração o que eu acho que vai acontecer com a bolsa nos próximos meses do que o meu horizonte de investimento quando eu fosse decidir o meu perfil, né, aqui no caso da Vect, porque o perfil aqui ele é completamente atrelado, né, ao que você tem de expectativa, né? Qual é a sua data-alvo aí de aposentadoria? Eu permaneceria fiel, né, a essa definição do perfil para fazer o meu processo de escolha. Obrigada, Benítez. Eu vou fazer uma mudança aqui na nossa apresentação agora. A gente vai seguir, tem mais uns recadinhos do nosso evento, e aí depois eu volto com mais algumas perguntas que estão chegando. Então, eu vou chamar o Cristiano Verardo para seguir com a gente. Perfeito. Então, turma, pode passar aí já que os últimos recados do webinar, como o Mauro falou lá no início, nós mudamos esse webinar, ele está mais dinâmico, mais focado por causa da opinião de vocês. E essa pesquisa de satisfação do webinar, que agora a gente pode responder, eu convido vocês a responder por meio da leitura do QR Code que está na tela, é super importante para a gente. Então, já convido aí, se você tem seu smartphone na mão aí, colocar lá o appzinho de leitor do smartphone e captura essa imagem da tela que já te direciona direto para a pesquisa de satisfação. Já quer responder agora, já ajuda, porque o assunto está quente, você já consegue ali colocar suas opiniões da forma mais fácil possível, respondendo aí, já se livra dessa atividade do dia. Então, convido a todos vou deixar mais uns 15 segundinhos aí a imagem na tela, porque, de novo, a gente vai melhorando os nossos instrumentos, todos, a gente faz isso em quase todos os instrumentos de comunicação que a gente tem, e essa é a oportunidade de vocês nos ajudarem a fazer um webinar melhor, mais focado, mais adequado aos interesses de vocês. Então, vou contar aqui, 5, 4, 3, 2, 1, e quem captou, captou, e agradeço já a vocês. Um recado que é para logo, tá? Nós estamos aqui fazendo um webinar focado nos investimentos do Plano Vext, e dia 12 de agosto agora, daqui a umas 2, 3 semanas, a gente vai ter um outro webinar voltado à celebração do Dia Internacional, Dia Mundial, na verdade, da Juventude, que é uma data escolhida pela ONU para celebrar o papel do jovem na avaliação e nas mudanças que há no mundo e nos desafios enfrentados pela juventude mundial. E como é que a Vext entra nisso? Porque um dos problemas da juventude mundial, e na verdade não é só da juventude, de todo mundo quase, é essa questão de educação financeira, é nos planejarmos para o futuro, é vivermos o presente com um olho ali na frente, é saber lidar com o consumo. E a Vext vai fazer um convite para a juventude do Plano Vext, não somente para a juventude dos jovens de 18 a 80, mas também, se você é participante ou assistente do plano que está assistindo, tem ali seu filho, seu neto, um sobrinho, um enteado, vai ser aberto para essa turma também, e a gente vai provocar a turma ao seguinte, a viver, a curtir a aventura que é a juventude, mas com um olhar, uma pegada previdente. A gente imagina, a gente tem certeza, na verdade, que colocar uma atitude previdente na mochila que tem experiências, que tem conhecimento, que tem questionamento de um jovem pode fazer muita diferença ali no futuro. Então, marca aí dia 12, é o Dia Mundial da Juventude, segundo o calendário da Organização das Nações Unidas. A Vext vai te convidar para um bate-papo sobre isso, sobre curtir a aventura
de ser também um jovem previdente. Então, fica ligado nas nossas comunicações. Antes de eu passar para a Cara, só lembrando, o Vinícius mencionou este ano de 2022, a janela de adequação dos perfis de investimento vem de novembro, quando é tradicional para a gente, para outubro, e ela se estende, claro, um pouquinho depois ali até o dia 4 de novembro, por causa desse cenário de eleições e tudo mais. E se você tem outras perguntas que não voltadas a investimento, que eu vou retornar para a Carla agora, tem todos os nossos canais de relacionamento que você já sabe, chat, e-mail, estamos aqui no Complexo Parque da Cidade, aqui, meio que Morumbi, aqui em São Paulo. Se você quiser ser atendido presencialmente, é o nosso convite a todos. E aí eu volto agora para a Carla, já agradecendo a presença de todos vocês que participaram desse webinar, agradecendo em nome do Mauro, do Vinícius, toda a equipe da Vext, pessoal que está aqui no suporte. Então, muito obrigado pela sua participação. Carla, volto para você e aí a gente encerra aqui com mais algumas perguntas. Obrigado por você que ficou até aqui conosco. Tchau, tchau. Obrigada, Cris. Como a gente combinou, vamos voltar aqui para mais uma pergunta. Essa pergunta está direcionada para o Benítez. Pandemia, guerra e eleições parecem já terem sido precificados pelo mercado. E em relação à inflação e aumento de juros nos Estados Unidos, qual a duração da iminente recessão global que se aproxima? A pergunta do Fernando, Benítez. O Fernando quis me colocar aqui numa situação mais difícil, né? Porque essa pergunta é muito complicada, né? Acho que, inclusive, é isso que o mercado tem discutido hoje, tá? Fernando, eu não sei te falar um número exato, tá? O que eu sei te falar é o seguinte, o Fed, que é o Banco Central Americano, ele tem subido o juro numa velocidade muito maior do que ele fazia nas crises passadas, né? Assim, nos momentos em que a inflação começava a dar algum sinal lá nos Estados Unidos. Então, qual que é a nossa leitura sobre isso, né? É tentar resolver o problema rápido. Tá? Então, eu acho que não é uma coisa que a gente resolve em meses, né? Provavelmente é algo que leva mais tempo do que isso, tá? Mas se essa atitude do Fed hoje, né, ela for bem lida pelo mercado, eu creio que a recessão pode durar, sim, talvez alguma coisa aí como 1 ano, 2 anos, tá? Mas a gente não vai ter que esperar todo esse prazo para ver o mercado começar a se recuperar, porque é assim como a gente está vendo no Brasil, né? Então, o que está acontecendo aqui hoje? Vamos pegar o nosso exemplo, que parece que, de fato, a gente está uns 9 meses, mais ou menos, na frente dos Estados Unidos, né? Porque a gente começou esse aumento de juros antes. Então, o aumento de juros veio acontecendo, né? A inflação ficou forte, não parava. Hoje, o que a gente tem na mesa, né? A gente ainda tem um ano, que agora é 2022, que deve ter crescimento. A gente tem um ano de 2023, que a previsão é uma recessão, é 0,6 de queda no PIB, tá? Mas o mercado já está começando a discutir, talvez no próprio 2023, o juro voltar a ficar mais para baixo, né? Então, eu acho que se o Banco Central americano ele for bem sucedido, né, nesse aumento que ele está fazendo agora, a recessão tem uma duração aí de talvez 1 ou 2 anos, mas o mercado consegue antever aí a saída disso, né? E, portanto, acho que recupera um prazo um pouco menor do que esse, tá? Enfim, infelizmente eu não tenho a resposta exata para a sua pergunta, mas essa é o que o mercado está pensando hoje em dia. Obrigada mais uma vez, Benítez. Pessoal, a gente recebeu mais 2 perguntas aqui. A gente já acabou já respondendo durante a apresentação, mas eu vou ler aqui só para dizer: recebemos. Bom dia, eu tenho previdência na Vext, meu perfil é de curto prazo. Você aconselharia mudar para o perfil 2030? Foi a pergunta da Elisângela. Obrigada, Elisângela. A gente acredita que já respondeu aí ao longo do evento. E tem mais uma pergunta: no perfil 2065, temos algum cenário de melhorias para os próximos meses, conforme gráfico teve maior impacto? Acho que também já foi respondida. Queria agradecer a todo mundo que mandou perguntas, que interagiu, que participou dessa nossa manhã aqui. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente deixou na tela o QR Code da pesquisa de satisfação desse evento. Para a gente é super importante que vocês respondam, deem sua opinião. Foi justamente a partir da opinião de vocês que a gente tentou fazer algumas melhorias aqui, né, nessa nossa live. E é isso, estamos à disposição. Cris já comentou, temos nossos canais de atendimento. E em breve a gente tem o nosso próximo webinar também, fiquem ligados aí na comunicação. Muito obrigada pela presença de todos.